E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal. Hoje nós vamos com mais um produto de Beyblade X oficial da Takara Tomy, seguindo a linha UX, a nova linha que a Takara Tomy trouxe para os seus produtos. Dessa vez, continuamos com mais um starter que é o Hell's Hammer 370H. Que também possui o selinho UX ali no cantinho da embalagem, uma embalagem muito mais limpa, com cores novas. Na parte de trás da embalagem nós temos uma imagem do Bird Kazami, ou Robin Kazami, que é o dono desse Beyblade no anime. Também temos alguns outros detalhes a respeito das peças individualmente, que eu vou explicar para vocês as características de cada uma em detalhes. Além, é claro, de vir com um lançador, um Winder Launcher, igual veio no Drum Buster. Excelente, viu? Enquanto eu vou abrindo a embalagem, já gostaria de pedir para você deixar o seu gostei aí no vídeo, que me ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Também já se inscreve no canal, porque tem vídeos todos os dias, seja com análise, seja com teste de performance. São vídeos variados, mas tem vídeo todo dia. Então se inscreve aí que me ajuda muito. Vamos abrir essa maravilha, lembrando que se você quiser o código para escanear esse Beyblade no seu aplicativo japonês, porque esse veio da Amazon do Japão, tá aqui na orelhinha. Bom, isso daqui é tudo que vem na embalagem. Como a gente pode ver, temos um manual de instruções juntamente com o Skill Up Guide, que é o mesmo que veio no Drum Buster. Recomendo você dar uma olhadinha no vídeo dele. Temos um Winder Launcher com a cremalheira e, claro, as peças do Beyblade que nós vamos analisar com bastante calma. Primeiramente, tenho que comentar que esse daqui é um starter e por isso mesmo ele vem com um lançador, e com um excelente lançador que é o Winder Launcher. Esse daqui é um lançador de cremalheira padrão para Beyblade X que nós temos e é muito bom, de excelente qualidade, com uma excelente potência também. O mais legal é que ele vem com uma cremalheira em vermelho para combinar com a temática do Hell's Hammer, que vem em cores vermelho e laranja, e também os prendedores do lançador vêm em um vermelho para combinar com a cremalheira e com a temática do Beyblade. Um detalhe que eu gostaria de mencionar, que eu não comentei no vídeo do Drum Buster, é que a cremalheira que vem nele é com um plástico um pouco mais macio, se comparado com as outras cremalheiras que nós tivemos em Beyblade X. Ela vem no mesmo comprimento, porém com um plástico bem melhor, de melhor qualidade, eu diria. E também, é claro, isso pode ajudar bastante no manuseio do lançador, que também parece estar um pouquinho atualizado, um pouquinho mais equilibrado, um pouquinho mais gostoso de lançar com ele. E realmente esse tipo de lançador aqui pode não parecer, mas é potente pra caramba em Beyblade X. Eu recomendo bastante treinar, claro. Esse é o tipo de lançador que demanda muito mais coordenação motora, muito mais força na mão, que segura o grip ou o próprio lançador para que você puxe com mais eficiência, mas ele oferece uma potência muito boa em troca. E agora vamos conhecer as peças desse Beyblade, que são fantásticas. Primeiramente, uma primeira impressão que tive em relação às cores. Não lembra um pouquinho Soul Blaze, não? Comecemos então por baixo com a Bit. Essa daqui é a Exa, e uma Bit muito interessante. Aqui começam as maluquices que a Takara Tomy gosta de colocar nos jogos de Beyblade durante todas as gerações, e muita gente ficou em dúvida quanto à performance dessa Bit em específico. Primeiro de tudo, a gente já percebe que ela é mais grossa embaixo, ela é mais gordinha que as demais. Isso daqui também nos diz que é uma Bit que vai conseguir acelerar melhor na Extreme Line quando conseguir se conectar nela, apesar de ser uma Bit voltada mais para defesa e contra-ataque. Então ela também possui 16 dentinhos ao seu redor aqui para facilitar o encaixe. Mas a atração principal, é claro, é a sua ponta. Olha que curiosa. Esse sabete consiste de um hexágono, por isso chama Exa, e as suas arestas se encontram em um ponto único aqui próximo ao centro, onde nós temos então um padrão defensivo para ela. Pontas afiadas em Beyblade X tem um padrão defensivo por ficar no centro da arena, preparados para rebater os ataques, para aguentar esses ataques que vêm dos oponentes. Mas ao mesmo tempo, essas arestas aqui também vão agir como impulsionadores para que o Beyblade consiga contra-ataques eficientes. Além disso, nós temos um padrão que, como disse, é hexagonal, então ele é quadradão mesmo, ele vai conseguir acelerar quando estiver inclinado ou próximo à borda da arena, e com os seus 16 dentinhos da sua engrenagem consegue encaixar um contra-ataque interessante, eu diria. Não deixa de ser uma Bit curiosíssima que mistura defesa e ataque, diferente da
Taper e da High Taper, que vieram dos Hells anteriores, onde nós misturávamos ataque e resistência. E essa é a principal característica de um tipo equilíbrio, misturar as características de 2 ou mais tipos. E como uma bait de equilíbrio que é, obviamente, ela oferece também aqui no centro da sua estrutura uma parte mais larga para prevenir um pouquinho o Burst Finish, porque vai dificultar o destravamento do Ratchet em relação à Blade. Não deixa de ser uma peça super interessante e que eu tô ansiosíssimo para testar. O Ratchet, à primeira vista, pode parecer que não tem muitas novidades. É um 3, mas ele vem numa altura nova para nós aproveitarmos no jogo, que é o 370, que é uma altura intermediária, porque até então nós tínhamos os 60, que são de altura de 6mm, e os 80, que são de uma altura de 8mm. Agora nós temos o 70, que é de uma altura de 7mm. Nessa parte laranja que você vê no centro, então, ela possui 7mm, e quando a gente compara os Ratchets todos, nós percebemos que realmente ele está numa altura intermediária. Curioso para testar em vários combos essa altura nova, hein? A gente consegue identificar que esse é um 70, porque essa parte que está próxima ao centro, ela é mais quadradinha, diferente do 60, que é mais redonda. Então fica fácil de identificar. Outro detalhe que é legal de identificar é que nós temos algumas ranhuras aqui próximo ao centro. E essas ranhuras, você observa que temos uma aqui e uma aqui, totalizando 3. E do outro lado nós observamos que temos 4 dessas ranhuras, somando os dois lados nós temos então o número 7, o que indica 70. No caso, se a gente pegar um Ratchet de altura 60, a gente vai ter 3 de um lado, 3 do outro. Se a gente pega um de altura 80, a gente vai ter 4 de um lado, 4 do outro. É muito interessante, isso eu queria trazer como curiosidade. Além de ser um 3, ou seja, ele possui 3 pontos de peso, 3 pontos de contato, onde ele pode receber um dano e ser destravado. É o risco que a gente corre com ele. Com uma altura mediana, não sei qual é a taxa de eclosão desse Ratchet, mas me parece interessante também. Esses 3 pontos de peso vão conversar muito bem com a estrutura da Blade, que a gente vai conhecer já já. Outro ponto que sempre menciono é como o encaixe está sempre preparado aqui para Blades que giram à esquerda e à direita. Mesmo que na data de gravação desse vídeo a gente ainda não tenha uma Blade de giro à esquerda em Beyblade X, os Ratchets todos já estão preparados. Mas se você quer encaixar esse Ratchet em uma Blade de giro à direita, como é o caso do Hell's Hammer, essa setinha deve estar alinhada com a setinha à direita da parte em branco. E agora sim chegamos nele, nesse monstro do Smash Attack que nós temos, que é o Hell's Hammer. Observe como ele está diferente do Hell's Scythe e do Hell's Chain. Aqui ele mistura muito mais agressividade e defesa, e eu já vou explicar o porquê. Enquanto o Hell's Scythe era muito mais equilibrado, muito mais para resistência e defesa, um contra-ataque, sempre trabalhando com Smash Attacks, o Hell's Hammer trabalha com Smash Attacks e um pouquinho de defesa, o que torna essa peça super interessante. Antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nos detalhes que temos aqui, eu quero lembrar o que é a tal da linha UX que nós temos para Beyblade X. A linha UX traz características únicas para cada Blade, e não só isso, ela vai realocar o metal que temos na estrutura. Se compararmos o Hell's Scythe com o Hell's Hammer, nós podemos perceber que o Hell's Scythe tem os ganchinhos aqui, os prendedores do lançador feitos de metal, e isso aqui aumenta um pouquinho a estabilidade e também a distribuição de peso dessa Blade. Contudo, o Hell's Hammer possui os prendedores do lançador feitos de plástico, você observa aqui com plástico em vermelho. Isso na verdade não é uma substituição, a Takara Tomy não removeu o metal da estrutura para deixar esse Beyblade mais leve, pelo contrário, ele simplesmente foi realocado. O metal que estaria nessa parte em vermelho foi realocado aqui para o seu ponto de impacto. E o mesmo acontece com as outras partes. O metal que estaria aqui foi para cá, o metal que estaria aqui foi para cá. E assim nós temos uma estrutura com mais metal para o exterior, para aumentar um pouco a estabilidade de giro e também os impactos dessa peça. A diferença óbvia para o Hell's Hammer em relação às suas outras versões é que nós temos 3 pontos de impacto bem definidos, o que muitas pessoas associaram com o Strike Hawk que veio no mangá de Beyblade X. Um ponto interessante também que devo mencionar é que o seu Gear Chip não se mexe mais, ele é fixo nessa posição aqui, então é só uma pequena curiosidade. Agora, quanto à performance, a estrutura de fato,
Primeiro, temos muito metal no seu exterior, mas olhando de cima não dá para perceber muito bem como essa peça é agressiva. É quando a gente põe ela de lado que você percebe o quanto ela é retorcida, o quanto ela tem altos e baixos aqui para que trabalhe muito bem um contra-ataque para os oponentes. Primeiro, sua especialidade, que é o Smash Attack, não à toa chama Hammer, que é martelo em inglês. Observe esse ponto em específico aqui, o Smash que esse cara dá nos oponentes. Olha só como ele vai bater por cima para desestabilizar completamente. Perceba como ele pode chegar para o oponente e com esse ponto de impacto simplesmente inclinar ele para baixo, porque ele é muito curvado para baixo. Isso vai causar um dano muito grande no oponente, vai desestabilizar muito forte o oponente. Por isso, o Smash é o seu ponto principal. Eu mencionei também que ele possui um pouquinho de defesa, mesmo com esse formato mais agressivo. Por que eu menciono isso? Observe como ele é super liso nas suas extremidades. Os seus 3 pontos de contato começam com um smash bem violento e seguem para um outro formato mais liso, e esse formato liso aqui causa muito menos atrito com os oponentes e por isso ele tem menos recuo, sendo assim um tipo defensivo. Podemos perceber esse mesmo padrão ao redor da sua estrutura, que é exatamente a mesma. Ele tem pontos de smash e em seguida um ponto super liso para contra-atacar e para aguentar os impactos do oponente. Além disso, nós também temos uma possibilidade, é claro, se colocarmos ele num combo mais baixo, de uma espécie de upper, mas eu não acho que seja um upper muito eficiente. Ele deve trabalhar muito melhor com smashes em combos um pouco mais altos. Não deixa de ser uma estrutura super retorcida que vai causar muito impacto e instabilidade nos oponentes, apesar do seu peso não ser dos maiores. Claro, também devemos observar a parte de baixo da sua estrutura, como vem com as travas reforçadas, que comentei também na análise do Drum Buster, e como é a distribuição do metal na parte de baixo. Observe como ele tem os smashes bem definidos, mas as outras partes são um pouco elevadas, para que ele tenha não apenas uma boa aerodinâmica, mas um potencial defensivo bem grande. Essa retorção no metal me interessa muito para várias performances diferentes. Eu tô muito curioso para ver como o Hell's Hammer se sai em batalha. Além, é claro, do seu Gear Chip, que tem uma arte linda do Hells olhando de frente. Com esse Beyblade em mãos, eu gosto cada vez mais dele, cara. Vamos partir, portanto, para a montagem desse Beyblade, que é um processo bem simples, mas a gente precisa lembrar que ele tem 3 pontos de contato na sua blade. Por isso mesmo, quando a gente vira ele para encaixar o nosso ratchet, a gente precisa alinhar esses 3 pontos. Você pode deixar assim um pouquinho desalinhado, ou você pode virar ele 180 graus e deixar ainda mais desalinhado. Ele vai encontrar aqui com o smash. Eu não sei quão bom vai ser essa estratégia aqui, porque o oponente vai atingir direto no ratchet. Então vamos para o outro encaixe, onde nós temos um alinhamento melhor, onde você tem o smash e ele segue para cá. O smash meio que protege o ponto de contato que nós temos do ratchet, então assim talvez eliminando um pouco a possibilidade de burst, né, prevenindo um pouco. Depois de encaixado o nosso ratchet, pegamos a bit e encaixamos ela e pronto, nós temos aqui em mãos o Hell's Hammer 370 Exa. Cara, um Beyblade com altura mediana, mas mesmo assim a altura da blade me parece ser um pouco maior, e ele é preparado para causar smash attacks. Tem uma performance de defesa graças à sua bit mais pontuda, mas conseguir padrões de contra-ataque para os oponentes, considerando o seu encaixe facilitado na Extreme Line. Além da combinação de cores estar maravilhosa para esse Beyblade, eu quero ver como ele se sai na arena. E o seu peso, ainda que não seja dos maiores, pode ser uma vantagem para ele, para ter um pouquinho mais de tempo de giro, talvez? Vamos ver. Vamos experimentar, colocar ele na arena para girar e ver o que acontece. Vamos começar nossas batalhas de testes utilizando então o Wizard Arrow. Wizard Arrow, que é de resistência. Vamos ver como ele se sai contra o Hell's Hammer. Hell's Hammer que não... Uau! Que não tem tanto peso assim, mas consegue esse belo overfinish, tá 2-0. Smashes funcionando aparentemente. Uou! Um impacto
tão potente que manda o Wizard Arrow pra Extreme Finish e não deu chance pra nada. Que Beyblade monstruoso que é o Hellshammer. Você tá brincando, cara? Olha que absurdo essas pancadas que ele dá. O próximo oponente vai ser o Rhino Horn. Agora um combo de defesa. Vamos ver como o Hellshammer vai se sair. Serão impactos potentes também, porque o Rhino Horn dá contra-ataques fortes. Esperamos que... Ó, belos impactos. Hellshammer sempre voltando para o centro da arena bem rápido. Um equilíbrio muito grande, porque a largura da bit no contato com a arena também mantém ele num padrão bem equilibrado. Smashes que funcionaram perfeitamente. Você viu como ele inclinou esse Rhino Horn? Tá 1 a 0. Linda performance, hein? Hellshammer me impressiona muito. Uou, quase um over. E vai mais uma vez quase um over. O Rhino Horn tá realmente tentando muito. Um leve Extreme Dash, né? De nada ali. Mas o Rhino Horn mantém a sua estabilidade. Seu giro agora começa a cair um pouco. Mas a resistência, por conta do contato extra que a Bit Exa tem com a arena, foi ponto pro Rhino Horn. Tá 1 a 1. Muito interessante como os smashes impactam. Uau! É o que eu falei de contra-ataque, não é? Olha como o Exa aprendeu bem, se conectou na Extreme Line, conseguiu um Extreme Dash e mandou o oponente para over, fazendo 3 a 1. Lindamente, cara. Que manobra do Hellshammer. De fato, impressionante. De novo? Quase, hein? Oh, ele volta em reverse e perde um ponto na resistência por ter perdido muito para voltar para a arena. Pelo menos perdeu só um ponto, da 3 a 2. Vamos ver se o Hellshammer consegue vencer do Rhino Horn. Será que a gente vai ver mais um contra-ataque daqueles? Lindo! Os dois circulam bastante. Hellshammer parte para suas investidas. Investidas suaves, mas que claramente já inclinaram bastante o Rhino Horn. Tiraram muito o seu equilíbrio. E é na resistência a vitória do Hellshammer, provando que os seus smashes são sim monstruosos. O próximo oponente é o Sphinx Cowl, mais um oponente de defesa. Sphinx Cowl que tem um equilíbrio duvidoso. Vamos ver. Hellshammer bate com vontade. Gear Needle tentou ali uma aceleração, mas não conseguiu nada muito lucrativo. E os smashes do Hellshammer podem funcionar muito a seu favor contra um oponente desequilibrado como o Sphinx Cowl. É o que acontece claramente. Olha a estabilidade do Hellshammer, tá 1 a 0. Tá bom eles, vamos ver quem vai estar melhor. Oh! Sphinx Cowl tenta um ataque, um contra-ataque, eu sei lá o que, mas no fim das contas, quem leva o ponto é de fato o Hellshammer, que num contra-ataque, numa defesa, eu diria, conseguiu mandar o Sphinx Cowl para overfinish, marcando 3 a 0. Que absurdo! Será que o Hellshammer vai mais uma defesa linda daquelas? Vamos ver. O Sphinx Cowl parece se movimentar muito. Pode pegar um Extreme... Oh, quase foi um Extreme Finish ali, mas ele aguenta muitos impactos, hein? Olha o equilíbrio do Hellshammer para manter os seus smashes, meu amigo. O que é que foi isso? Que macetada no oponente. Muito bom. Mas agora a brincadeira acabou, porque o adversário vai ser o Drum Buster. E aí que eu quero ver, meu amigo. Drum Buster parte pro ataque, Hellshammer desvia muito e aguenta, hein? No contra-ataque, aproveita-se da pouca resistência do Drum Buster. Tá 1 a 0 pro Hellshammer. Drum Buster é um pouco complicado de ser controlado. Olha o contra-ataque e Burst, não aguentou, hein? Foi um Burst muito dependente aqui do recuo que o Hellshammer teve em relação à investida que ele deu pra cima do Drum Buster. Então o Hellshammer tentou um ataque, mas não conseguiu um bom resultado. Tá 2 a 1. Drum Buster ainda está no jogo. Linda investida. Cara, é uma pancada que você não tá entendendo. O microfone não pega a altura da pancada do Drum Buster, que simplesmente, né, acaba. Temos um concorrente forte aqui pro Drum Dagger no canal.
Mas, independente de como ele se saiu contra o Drunbuster, eu tenho que admitir que o Hellshammer me surpreendeu e muito, e essa Bit Exa me parece extremamente promissora para combos. Eu tô muito empolgado em testar as peças desse Beyblade, e até o combo stock dele me parece super divertido, porque ele dá uns smashes bem interessantes e tem uma defesa que é curiosa no mínimo. Espero que você tenha curtido essa análise, então não esquece de deixar um gostei aí, se inscrever para vídeos todos os dias, e a gente se vê numa próxima. Até lá!